triste ver o caminho que leva um adolescente ao vício. E a gente sabe que muitos estão se envolvendo com drogas e muito cedo. No começo são alguns goles de bebidas alcoólicas, depois vem um cigarrinho, depois vem uma curiosidade por maconha, que pode despertar interesse até mesmo por outras drogas. A gente sabe que alguns chegam a usar a cocaína e, infelizmente, também o crack. E o tratamento não é fácil, pois depende muito da força de vontade do próprio usuário, além da estrutura familiar, além do ambiente social e das pessoas com que esse adolescente convive. Toda segunda-feira a gente traz um trabalho de amor exigente que tem dado força para as famílias. E a gente tem falado dos princípios que regem o amor exigente. Agora, hoje, eu recebo aqui o Padre Haroldo, que é presidente do Instituto Padre Haroldo. E ele faz um trabalho lindo de acolher, de instruir, de tratar dependentes com toda a experiência que ele tem. E eu fico impressionada com a dedicação do Padre Haroldo, sua vida inteira dedicada a esses jovens. E ele trabalha com os jovens o tempo todo. Então eu quero pegar o máximo da experiência do Padre Haroldo agora, levar até a sua casa, para que você possa entender o que e como fazer diante de uma situação de drogas com adolescentes. Hoje é o nosso assunto, adolescentes. Padre Haroldo. Joia, bonita, linda. Muito bom receber o senhor sempre, viu? Vem cá, deixa eu te levar, porque esse tapete aqui, ele tá traiçoeiro. Oh, que bom. É. Senta aí um pouquinho, vê se tá confortável. Oh, como vai? Esse padre não é brinquedo, não. O senhor tem quantos anos? 90 é? Pois 5, vou chegando. Quase 95. Ele faz todo dia yoga, ele planta bananeira, ele é nota 1000. Como agora, você? Mas a gente tem que se cuidar mesmo, mas o senhor é um exemplo. Padre Haroldo, eu também fico muito, acho que chocada, na verdade, com a situação que os jovens vivem hoje. E a gente sabe que os adolescentes entram nas drogas muito cedo. O senhor convive com jovens de que idade lá no Instituto Padre Haroldo? Desde crianças até 50, 60 anos. Mas o trabalho oficial é 14 até qualquer. E principalmente a faixa é 18 até 27. Estes são os maiores que estão em tratamento. E aceitamos todas as idades e nem sei como eles vivem juntos. Claro, separamos os adolescentes de adultos, como os velhos em lugares pouco melhores, mais confortáveis, mas para a regra normal, eles comem juntos, vivem juntos e trabalhamos para recuperar todos com a mesma fórmula. Eles têm recuperado alguns com muito êxito, mas como eu falei na abertura do programa, recuperação em caso de dependência química não é fácil, é difícil, mas a gente não pode desistir. Agora, você ouviu bem ele falando que desde criança são jovens de 14 anos, adolescentes até 50 anos envolvidos e dependentes de drogas. A gente foi até a Galeria do Rock, que é um lugar, é um point aqui que a galera chama, que eles se encontram. E a gente foi tentar bater um papo com essa juventude para entender de que forma que eles veem a facilidade com que a droga chega até eles e como é que eles dizem não para tudo isso. Enfim, entender melhor esse cenário. Vamos assistir juntos? Depois a gente conversa, tá bom? Claro. Pode rodar o primeiro vídeo. Eu usei drogas, tipo, a metade da minha vida. Ia pras baladas, me drogava, chegava em casa de manhã, 7 horas da manhã, não falava com a minha família, não tinha um contato dentro de casa, a gente brigava muito. Bom, graças à educação que os meus pais me deram, eu nunca tive esse interesse em usar, nunca tive curiosidade em experimentar. Olha, esse diálogo sobre drogas com os meus filhos, inclusivamente com a Vitória, de 15 anos, o Vinícius, 17 anos, isso é diariamente. Todo lugar que você vai, independente da classe social, qualquer lugar é fácil você ter, entendeu? Hoje todo mundo fala que é amigo, mas a amizade é aquela pessoa que não te oferece droga, né? É aquela pessoa que te dá um incentivo a não usar. Hoje é muito mais acessível a droga. Antes era muito mais, existia a droga, mas não era tão banalizado como é hoje. Na verdade a gente sempre sabe, né, que faz muito mal, mas assim,
no momento ali você tá ali com a galera, uma zoação, tal, aquilo vai te animar mais dependendo da droga, vai fazer você ficar mais solto. Muita gente é retraído, tal, e usa droga nas baladas para conversar com as pessoas, para se sentir mais solto, entendeu? Acha que a droga vai acabar fazendo isso com ele, né? Faz assim, como se fosse uma brincadeira, uma diversão, mas aí vai acabar entrando num lado mais pesado e depois para sair dessa é mais difícil, né? Já começa a complicar. Eu acho que os jovens têm consciência, assim, do mal que faz. Minha mãe sempre teve medo de drogas, tal, que minha família é uma família bem humilde e, assim, ela sempre falava, me dava instrução, tudo, mas a gente não, aquilo, né, respeitar pai e mãe, mas aqui a gente nunca escuta o pai e a mãe, sempre os amigos que estão certo, até certo ponto, né. Curte um esporte, anda de skate, surfa, vai trocar uma ideia com seus camaradas, vai sair e tal, isso também é legal, vai te aliviar. Falta, às vezes, alguém para te dar uma instrução, ter uma conversa legal. Muito bom, obrigada. Eu acho que aí a gente teve um panorama da situação, né? Pai e mãe faz diferença sim. Às vezes pai e mãe não é tão eficiente quanto gostaria. Às vezes o amigo fora que não é amigo fala mais alto. Mas, padre, pela sua experiência, o que a gente precisa saber desse contato, que está claro que é muito mais fácil hoje em dia que o adolescente tem com a droga? Como é que a gente faz essa prevenção desse primeiro contato, dessa curiosidade que o adolescente tem? Primeiro, sobretudo, eles têm que saber que nós amamos muito, porque eles vivem com a parte límbica da cabeça, como vivíamos 4 ou 5 milhões de anos atrás. Não usam encéfalo, que é a parte, digamos, da humanidade. E para entrar contra dopamina e todas estas substâncias que estão dentro deles, causando confusão, primeiramente prazer e depois depressão, baixa autoestima, nenhuma pessoa gosta delas, etc. E para entrar neste mundo deles é difícil. E como? Quando eles estão no fundo do poço e nem sabem onde ir, se eu, você, qualquer pessoa oferece alguma coisa, muitos querem temporariamente de sair deste poço. Mas eles não querem sair muito, eles só querem aliviar-se da miséria. E para pouco tempo procuram o seu bem-estar. Mas o desejo de droga, um jovem falou comigo outro dia, é 30 vezes mais prazeroso do que sexo. Quer dizer, crack. Mas crack destrói a mente rapidamente. E você, a sua pergunta, como entrar nisto? Tem que ter, talvez, uma fama que pode ir com Frei Hans, Padre Haroldo, pode ir em outra comunidade e eles vão ajudar você. E na comunidade tem que mostrar muito interesse neles, prestar muita atenção, tenta ver como eles estão pensando, o ambiente deles, o porquê de lá, falar com eles. Tem que cuidar um pouco sobre Deus, não jogar Deus na cara deles, porque geralmente quem é jogado seriamente nunca foi numa religião. Em geral, eu não conheço em todo o mundo nenhuma pessoa que está dentro de uma comunidade que tem uma religião sincera e honesta.
Agora eles têm, claro, a sua espiritualidade. E a gente devagar entra neste. E alguns pegam e pegam bem, mas a maior parte não. O que eles pegam mais são os 12 passos de Alcoólatras e Narcóticos Anônimos. Funciona. Os 12 passos funcionam. Funciona. Well, completamente. E olha, tem os programas de Alcoólicos Anônimos, do NA também, e outros que seguem a mesma linha. A gente conhece alguns, o próprio Amor Exigente, que também trabalha com os princípios, o Celebrando Recuperação. São instituições que você pode ir gratuitamente, sem pagar nada, e que conseguem te devolver um pouco daquilo que ficou perdido e que, no fundo, está lá dentro de você, que é o que te tira do fundo do poço. A gente conheceu a história do Fábio Antunes. É uma história muito linda. Ele é um ex-dependente químico que passou por diversas dificuldades e abriu o coração para contar pra gente. A intenção do Fábio é te ajudar. Você que está em casa, você que hoje está conseguindo assistir o programa, hoje você está limpo, mas você sabe que talvez daqui a pouco você não consegue segurar mais sua onda. Presta atenção, você pode sair dessa e você pode ser ajudado. Mãe, pai, avó, existe esperança. Pode rodar. Hoje cedo, quando eu acordei e não te vi. Eu iniciei muito cedo com o consumo exacerbado de álcool e drogas. E foi aos 8 anos, com pequenas quantidades de álcool dentro de casa. E ao sair com alguns amigos para fazer pichações, para fazer alguns rolês, acabou entrando outras drogas também, como a benzina e outros inalantes. Aos 8 para os 9 anos eu já estava fumando cigarro dentro de casa, com consentimento dos meus pais. E aí eu fui experimentando todos os tipos aí que eu tive a oportunidade. Aos 9 anos eu comecei a fazer um trabalho na rua com a desculpa que eu ia ajudar financeiramente em casa. E eu comecei a vender rosas em bares, casas noturnas. Eu sempre consumi na rua, até determinado momento que acabou ficando liberado em casa e eu passei a fazer um uso mais compulsivo ainda, porque eu usava na rua e em casa. A princípio eu mentia, né? Falava que não era meu, que era de amigos, e com isso eles até acreditavam, mas depois não teve jeito. Depois eu fui preso, menor de idade, e com essa prisão veio à tona, né? Eles vieram a saber que o que eu estava fazendo uso mesmo, e não era pouco, estava fazendo uso há bastante tempo e com quantidade elevada. Mas depois que você sai pra rua e fala, eu vou dar uma volta de 1 hora, não tem jeito. Depois do uso, passa noites e noites fora e acaba cada vez mais magoando o familiar e deixando eles cada vez mais doentes. É um labirinto místico. Porque eu tinha medo de não ser aceito pelos amigos, pela sociedade. Então, quando eu fazia o uso, eu não me sentia inibido. Esse medo ainda é presente na minha vida, mas esse medo ele é presente para que eu não volte a ser aquela pessoa que eu era antes. Cheguei a fazer assalto. Quando eu ia assaltar era exatamente para sentir adrenalina. Hoje eu tento fazer alguns esportes para sentir essa mesma adrenalina que eu sentia, porque eu não preciso mais disso. Devolva minha vida e morra afogada em seu próprio mar. Durante todo o meu uso eu sempre acreditei que eu parava quando eu quisesse, né? E tem muitas pessoas que acreditam nisso. Eu fui refletir, eu fui pensar quando que eu tinha ficado 15 dias sem uso. E aí deu start, porque eu não me recordei quando que eu tinha ficado 15 dias sem uso. Quantos anos você tinha nessa época, Fábio? Estava com 24 anos. E aí, desse momento, eu entrei no tratamento e entrei na programação que aquela instituição me oferecia. Então, eu acredito que eu cheguei no fundo da fossa, né,
da degradação, daquele lixo, daquele churume, né, que falam que é aquele caldo do lixo. Eu perdi diversas namoradas, eu tive namoradas que perguntaram pra mim assim, você prefere eu ou a droga? Eu falava, você não quer comparar isso, meu. Até logo. Não precisa morrer pra ver Deus. Não dá pra sair de um buraco sem a ajuda de uma mão, sem a ajuda de um parente, de um ente querido ou de um profissional de saúde. Quem gerenciava a instituição era meu pai. E o meu pai, apesar de ele ser um profissional durante todo o período que eu fiquei lá, durante os dias de visita, ele era meu pai. Porque o tratamento do dependente é um, o tratamento do familiar é outro. Ambos precisam estar em tratamento para que essa família tenha qualidade de vida. As maiores dificuldades que eu tive em recuperação foi eu ter enterrado meu pai numa segunda-feira e ter enterrado o meu filho na outra segunda-feira. Porque o que meu pai me ensinou a viver, né, a como que eu vou fazer para viver dali para diante, foi bem ensinado e eu vou levar isso aí pro resto da minha vida. Bom, tô chegando aí há 14 anos sem fazer uso de substâncias, né? E já faz 8 anos que eu me formei terapeuta e nem hoje encontrei com um amigo que eu tinha conversado com ele há 2 anos atrás. Eu tinha falado para ele, vamos comigo em um lugar aí? E ele foi comigo. E hoje ele me falou assim, ó, lembra daquela vez? Daqui uns dias vai fazer 2 anos que isso aconteceu e vai fazer 2 anos que eu tô sem usar. Isso é gratificante demais. Isso é maravilhoso, poder ouvir do outro que você teve influência na qualidade de vida que ele está tendo hoje. Muito obrigada, Fábio, por abrir o seu coração e compartilhar a sua história com a gente. A história do Fábio enche o nosso coração de esperança. E eu quero que o seu coração, coração de mãe, de pai, de avô, de avó, esteja cheio de esperança, mas não só o coração cheio, que você tenha atitude de procurar ajuda. O Fábio bem disse, o jovem, o adolescente, ele precisa de tratamento, mas o familiar também. Busque um grupo de apoio, existem várias oportunidades. Porque você também tem que mudar, viu? Responsável pelo adolescente também precisa de tratamento. Agora, o adolescente, padre, o Fábio contando que a primeira experiência dele com drogas foi aos 8 anos de idade. Sim, entendi. E depois os pais permitiam, de uma certa forma, que ele usasse a droga em casa. Sim. Como é que deve ser a atitude dos pais? Como é que devem agir esses pais quando percebem que o filho está usando droga? Temos que ter educação. Tentar pela televisão com você, artigos na escola, na igreja, tentar ensinar os pais, porque muitos nem sabem nada e nem sabem os perigos, como drogas destrói um jovem cujo encéfalo está em desenvolvimento, não vai viver bem depois, etc. Estatísticas são terríveis nestas coisas, mas ao ponto, a única maneira que eu vejo é boa educação também para os pais. Começamos amor exigente para educar os pais. E tem outros, Al-Anon e outros grupos também. E para o adolescente, precisamos agir rápido, sem permissividade, é óbvio. Como é que é? A gente age de que forma? Quando é hora de ser mais drástico e levar para uma internação? Tem que falar com o adolescente no momento em que ele está pensando bem, não com chicote, não brigando com ele. Quando ele está em paz, fala. O adolescente é a coisa mais simples que existe, pelo menos para mim. Eles prestam atenção. Eles admiram, eles querem ser adultos. E se pegar qualquer jovem antes de 14 anos, você salvou um criminal. Esta é a idade antes disto para trabalhar com eles e com amor,
com atenção, com todo o seu ser para eles respondem rapidamente. Perfeito. O Padre Haroldo escreveu aqui para mim que a gente, além de precisar ser rápido com esses adolescentes, como ele acabou de falar, agir, e principalmente até os 14 anos, você precisa prestar atenção, porque normalmente a sequência é álcool, e a gente não pode ser permissivo em relação a deixar um adolescente tomar álcool. Cigarro é a mesma coisa, também temos que ser firmes. Maconha, mas converse com seu filho, mostre para ele os danos, porque normalmente quem apresenta a droga para o seu filho é um amigo que aparentemente é bem legal. Ele é talvez o mais famoso da turma, é o mais engraçadinho, e talvez no momento em que ele apresenta a droga para o seu filho, ele não tenha problemas ainda com droga. E talvez não tenha problemas muito sérios lá na frente, o que pode não acontecer com o seu. Então fique muito atento como é que você conversa. Padre Haroldo falou para você não julgar, não vai com chicote, não vai na hora que você percebe que o seu filho não está completamente lúcido. Espere o momento certo para ter uma conversa franca, uma conversa cheia de amor, que é o mais importante, né? Muito. Agora, amor não significa permissividade. Amor é você ser franco com seu filho e colocar limites. Quem ama, coloca limite e deixa o filho colher consequências. Falou Padre, bem, meu Deus. eu tenho aprendido muito com vocês mesmo e é um privilégio. E graças a Deus, porque eu ainda tenho a minha de 14, tenho um de 21, mas é sempre muito bom a gente aprender sobre educação. Sempre é hora da gente ser diferente, ser mais firme, ser cada vez mais amoroso. A gente tem mais um bloco e podemos conversar mais. Eu volto já já, ok? Obrigado. Segura aí um pouquinho. A gente continua com o Padre Haroldo falando sobre prevenção e recuperação da droga na adolescência. No bloco anterior, Padre, a gente pôde ouvir alguns depoimentos e entender melhor o panorama desses jovens. E a gente falou, e o senhor falou muito bem, da importância do pai agir rapidamente, perceber, ter conversa franca, prestar atenção no seu filho. E se acha droga, tem que agir. Mas muitas vezes, por falta de conhecimento, o pai não age, não entende que o filho possa estar usando drogas. Apesar de que a droga fala, né? E ela se apresenta aí com alguns sintomas. Quais são os efeitos mais presentes para que o pai que esteja assistindo agora, a mãe que esteja assistindo, possa ficar de olho aberto em relação ao filho? O que o filho muda de comportamento a hora que ele passa a usar drogas? Você fala o pai, principalmente é a mãe que nota. O pai, de vez em quando, por exemplo, uma estatística, para ser rápido, de Dr. Laranjeira, 60% das mães prestam atenção, 12% dos pais. É diferente. Mas o que nota a sua pergunta? Nota que ele não toma banho, que ele não estuda, que ele responde, que ele rouba pequenas coisas, até dinheiro, em casa, que ele é muito preguiçoso e ele passa muito tempo fora. Ele não obedece. E o problema é, custa tempo para os pais imaginar, o meu filho que era tão bom, como ele pode ser drogado? O que está acontecendo com ele? E afinal, mamãe encontra um cigarro de maconha ou um pouco de cerveja no quarto dele, algumas coisas assim, e devagar eles começam a entender. E o problema é 50% dos pais nem sabem que existem COPS. E quando eles... Que não existem o quê? COPS é a instituição estadual e federal para drogados. É maravilhoso, mas é do Estado. E há 50% que sabem, só 30% usam. É completamente gratuitamente. De nossa entidade, de qualquer outro, tem 2.000 e mais entidades no Brasil que dedicam a vida a isso. E muitos são muito bons lugares. Mas os pais não sabem. O clero não fala sobre isto. Qualquer clero católico, carismático, pentecostais,
não uma parte de treinamento dele, nem de psicólogos, nem de médicos, embora tenha a lei que a universidade deve ensinar o submundo de droga. Nós não estamos instruídos e por isso nós não falamos e daí os pais não sabem o que fazer. Embora está começando a ter medo que meu filho vai entrar neste assunto. Nem sei se respondi Respondeu rapidamente. sim, respondeu e a gente precisa então ficar cada vez mais atento. Agora, percebeu, ficou atento, o que a família tem que fazer? O senhor falou de ter uma conversa que não seja julgadora, mas aí qual é o momento de buscar uma ajuda, como o senhor falou, uma ajuda ou do Estado ou de uma instituição, como a gente sabe que tem tantas? O que está pertinho à sua casa, porque tem tantos lugares e muitos são muito bons. Geralmente mamãe fala com outra mãe ou pai e eles dão... Mas existe algum momento para a gente agir dessa forma? O filho tem que estar no fundo do poço mesmo para ir para um tratamento? Ou começou o contato com droga, os pais já podem fazer essa intervenção? Estatísticas. É para começar rapidamente, o momento que conhece. Rapidamente curamos 9 em 10. Se o meio eles já entraram, 5 em 10. Se ele já está no fundo do poço, 1 em 10. Estatísticas nem sempre são honestas, mas dão uma indicação. E os pais, eu não tenho outra maneira de informar pais. Escrevo artigos, estou aqui com a senhora agora, que tão bonita, e tem outros lugares, e falamos de palestras. Segunda-feira que vem eu vou na Universidade de Minas e vou dar 8 palestras sobre drogas. E quem vai estar lá? Pessoas que trabalham em postos de saúde, enfermeiros, médicos, etc. E daí a expansão. Mas o problema mesmo é pais não têm a mínima ideia o que devem fazer. Não sabem, como você falou, o que é amor exigente. Tem tantos tipos de amor, mas entrando rapidamente, não brigando, tentando ser uma pessoa amável, observando o momento em que posso falar com meu amigo, o meu filho, como amigo, o filho mais jovem entre. Adultos, muito mais difícil para o marido, para o filho de, quer dizer, 22, 23 anos. E todos acham que eu posso parar quando eu quiser. E podem, mas não querem, né? Porque droga é uma coisa, como falamos, e álcool também, tão força. E para mim você mencionou uma estrela, um cantor. Por que tantos usam droga? Porque eles vivem em tanto estresse para subir e para viver 1, 2 horas da noite cantando. Quando chegam, como eu vejo, quando chegam no quarto, estão exaustos e álcool, drogas ajudam, mas eles esquecem que quando passa, cocaína passa meia hora, tem que pegar mais. Crack passa em 5 minutos, tem que pegar mais. Álcool em geral, 1 hora. E logo eles mudam todos os hormônios para drogas e álcool. E estamos perdidos e, como vocês sabem, muitos cometem suicídio. Eu entendo um pouco essas estrelas, a pressão que eles têm para viver a sua vida. Mas os jovens na faculdade, jovens no colégio, que trabalhadores não têm tanto estresse. É muito mais fácil
trabalhar com eles. Sempre lembrando que muitos não querem nada. Eles querem viver com as drogas. Eles sabem que é o fim da vida, porém, este é o que dá bem-estar, o que ajuda eles a viver, e eles vivem assim. Não tem força de bondade, mas não usem. Porque, na verdade, a droga, ela danifica o cérebro de tal forma que aquele filho, aquela filha que você conhecia e que você reconhecia como alguém capaz de superar as coisas, fica afetada. A droga destrói, a droga adoece. E aí é muito mais complicado. Por isso o padre falou, agir rapidamente. E olha, eu ainda falo, para você que não tem filhos, talvez você seja só um professor, uma professora, use esse seu poder para falar abertamente com os jovens. O padre falou ainda há pouco, o adolescente ele tem sede de informação, ele quer ser um bom adulto, ele quer crescer. Fale com seus alunos, seja exemplo, fale de coisas sérias com eles, viu? Aí a escola também, cuidado com esses professores, a família, o tempo todo dando bons exemplos e lembrando também da religiosidade, da espiritualidade, que é muito sério. Então, é muito complicado a gente ter espiritualidade se a gente não tem uma religião. Busque uma religião para fazer esse vínculo. Religião significa religar-se. Religue o seu filho a Deus, porque em Deus ele pode todas as coisas. Certo, padre? Ah, maravilhoso. Muito obrigada, viu? Pelo assunto, pelo trabalho que o senhor faz, por salvar tantas vidas e por entrar na casa dos nossos telespectadores para levar essa mensagem de esperança. Vamos trabalhar juntos, né? Vamos mesmo. E olha, Instituto Padre Haroldo fica no site www.padreharoldo.org.br. Se você precisar de mais informações, entra lá no site. E o telefone é 019-3794-2500. Até a próxima. Sempre muito bom recebê-lo.